responsáveis por gerar grandes prejuízos financeiros e paralisar atividades de empresas. Os ataques de ransomware estão cada vez mais frequentes e perigosos no Brasil. O alvo mais recente por aqui foi a Secretaria do Tesouro Nacional. Vejam agora os detalhes. O Ministério da Economia garante que o ataque de ransomware à rede interna da Secretaria do Tesouro Nacional, na noite da última sexta-feira, não causou problemas para o sistema. Em nota, a pasta informou que foi realizada uma perícia, que concluiu que a ação não gerou danos à estrutura da Secretaria, graças às medidas de contenção que foram imediatamente aplicadas e com o acionamento da Polícia Federal. Com isso, as operações no sistema do Tesouro Direto continuam sendo realizadas normalmente. Essa não foi a primeira vez que o sistema foi atacado. Em novembro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça foi alvo de um ataque hacker que bloqueou a base de dados. O caso foi considerado por peritos como o mais grave ataque cibernético em órgãos públicos brasileiros até então. De acordo com um levantamento realizado recentemente, ataques de ransomware foram os mais comuns às empresas brasileiras no primeiro semestre de 2021. Neste tipo de ataque, os criminosos sequestram e criptografam arquivos para extorquir a companhia, solicitando pagamentos de resgates milionários. Estima-se que os danos causados por ransomware no mundo devem ultrapassar os 265 bilhões de dólares até 2031. O Brasil sofreu mais de 3 bilhões e 200 milhões de tentativas de ataques cibernéticos só no primeiro trimestre de 2021. O país lidera o ranking da América Latina, com quase metade das 7 bilhões de tentativas de ataques nesse período. A melhor maneira de prevenir os ataques é impedir que o malware acesse o dispositivo. Para isso, a primeira coisa que deve ser feita é instalar um programa antivírus eficaz e de alta qualidade, com uma forte ferramenta de proteção contra o ransomware. Pois é, os ataques de ransomware são cada vez mais comuns e também cada vez mais perigosos. E para falar mais um pouco sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com o Arthur Igreja, que já está aqui com a gente ao vivo, especialista em segurança digital. Boa noite, Arthur. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa edição. Olá, boa noite. Prazer estar aqui. Muito obrigada pela disponibilidade, viu, Arthur? Obrigado, sempre ótimo estar aqui no Olhar Digital. Arthur, deixa eu te perguntar, vamos começar perguntando que os ataques de ransomware são direcionados, em geral, para grandes empresas, não é? Mas eles podem afetar, e como que podem afetar, não é, os usuários, nós consumidores, nós usuários? Bom, o usuário ele pode sofrer danos caso essas bases vazem e também pela indisponibilidade do serviço. Então, o que nós temos aqui são casos muito graves, né? São empresas que têm muitos dados das pessoas e aí pode ser que ela tenha pago o resgate na crença de que o serviço vai ser restabelecido, mas pode ser que esse golpista simplesmente faça alguma outra coisa e aconteça um grande vazamento de dados. Sem contar esse fato de que o serviço para por alguns dias. E aqui nós estamos falando do Tesouro Direto, então imagina, estamos aqui falando dos investimentos, das reservas de várias pessoas também, então isso é muito grave. Imagino. Agora, o governo federal ele é particularmente mais desprotegido que a média e por isso pode sofrer mais ataques? Muito difícil afirmar isso, porque nós teríamos que comparar as defesas que o governo tem em comparação com as empresas, né? Então isso é muito difícil, né, de colocar isso lado a lado. Agora, uma certeza que nós temos é que o governo é mais visado, então isso sem sombra de dúvida, porque afinal de contas a exposição é pública, é instantânea, é gigantesca, então é muito maior do que de qualquer empresa. Agora, e com relação ao mundo, Arthur, as empresas brasileiras são mais vulneráveis ou estão mais vulneráveis do que outras ao redor do mundo ou não?
Nós temos uma desigualdade nesse tema aqui no Brasil, porque tem empresas que estão extremamente bem preparadas, outras que estão se preparando, e temos um número muito grande de empresas que simplesmente não estão atentas a esse tema. Então é por isso que sempre que uma notícia como essa é divulgada, é importante que as empresas tenham a consciência que amanhã isso pode acontecer com ela. E um outro fator importante é que aqui no Brasil, a LGPD, que começou a ter as suas punições recentemente, entraram em vigor, né? A LGPD ela chegou aqui no Brasil de forma um pouco tardia, comparada com outros países. Então, no final das contas, as empresas elas estão, nesse momento, olhando com mais cuidado para o tema dos ataques digitais. Agora, uma curiosidade desse tipo de ataque é que os hackers exigem um resgate, em geral, em moedas virtuais. Existe alguma outra forma ou não? Ou a maior parte dos ataques, sim, exigem um resgate baseado em moedas virtuais? Grande parte dos resgates acontece em moedas virtuais, então fica até difícil mencionar algum exemplo de algum ataque que tenha tido outro tipo de resgate, porque afinal de contas seria mais fácil de ser rastreado. Por exemplo, se fosse uma transferência usando um banco ou qualquer tipo de coisa, e se também o golpista fosse tentar receber da forma como os sequestros eram feitos nas décadas passadas, a polícia poderia fisicamente intervir. Então, quer dizer, eles usam essa característica das criptomoedas em que você tem um sigilo maior, e é por isso que esse é o meio preferido. Então, nós temos aqui uma coisa acaba puxando a outra, né? O sigilo das criptomoedas acaba incentivando os golpistas, porque eles acreditam que eles têm uma chance maior de sair impunes. Agora, sendo assim, as empresas de criptomoedas poderiam colaborar de alguma forma para evitar esse tipo de golpe ou dificultar? Eu entendo que esse tipo de coisa poderia abrir uma brecha muito perigosa. Até por isso que quando um grande golpe foi praticado nos Estados Unidos recentemente e o FBI anunciou que conseguiu parte das criptomoedas de volta, o que nós tivemos foi uma queda brusca no valor do Bitcoin, porque os usuários se sentiram desprotegidos. Então, quer dizer, uma das principais características é o sigilo, né? Então, só que o que ficou claro é que o FBI usou outras técnicas, então possivelmente os golpistas foram descuidados com as suas chaves e usaram algumas plataformas para resgatar esse valor com um nível de segurança menor. E claro, o FBI não divulgou na totalidade que tipo de técnica que ele usou, até para poder usar em casos futuros. Então eu entendo que caso as empresas divulgassem ou ajudassem demasiadamente nas investigações, é claro, elas têm que ajudar dentro dos limites da lei, mas isso vai contra alguns preceitos das criptomoedas. Tá certo. Agora, claro, não dá para dizer que é possível ou impossível evitar esse tipo de ataque, não é? Não tem como dizer que uma coisa é possível ou não. Agora, o que as empresas e os governos podem fazer para se proteger um pouco melhor desse tipo de ataque? Bom, vigilância extrema, saber que a qualquer momento você pode sofrer um ataque como esse, então usar o estado da arte do que tiver disponível no mercado para se proteger. Eu entendo que uma outra coisa que é muito importante é treinamento. Muitos golpes são praticados com engenharia social, então, quer dizer, o nível de segurança de um sistema é tão alto quanto o seu ponto mais frágil. Então, se algum colaborador, se alguma pessoa que participa desse meio não tiver treinado em segurança digital, esse sistema está exposto. E, por fim, eu acredito que o governo pode contar com os hackers do bem, aqueles que ajudam a identificar potenciais vulnerabilidades para que elas sejam corrigidas. Tá certo. Bom, mais uma vez, muito bacana a sua participação aqui com a gente no nosso boletim, viu, Arthur? Muito obrigada pela disponibilidade e até uma próxima. Boa noite. Obrigado, boa noite. É isso aí, pessoal. Nós conversamos com Arthur Igreja, que é especialista em segurança.